Há séculos, a humanidade experimenta surtos pandêmicos que aterrorizam o mundo. Atualmente, a pandemia do novo coronavírus está causando medo em toda a população. O vírus Covid-19 já infectou mais de 6 milhões de pessoas em centenas de países, com centenas de milhares de casos mortais e mais de 2,5 milhões de recuperados. O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram grandes estragos. Conheça agora as 5 maiores pandemias da história. Conhecida como gripe suína, o H1N1 é a quinta colocação dessa lista e foi o primeiro causador de uma pandemia no século XXI. O vírus, surgido em porcos, no México, em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. A quarta colocação fica com a gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada, e até então o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus SARS-CoV-2 e não existia cura. A terceira maior pandemia da história é a cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. O Brasil teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. Seus principais sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. A segunda colocação fica com a varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida doença. O vírus era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Os seus principais sintomas eram febre, seguido de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980 após uma campanha de vacinação em massa. A peste bubônica é a maior pandemia da história. Ela é causada por uma bactéria e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Alguns de seus sintomas são inchaço dos gânglios, febre, calafrios, dores de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Os médicos que tratavam a peste negra eram conhecidos como médicos da peste. Fala galera, o que acharam dessa lista? Sentiu falta de alguma pandemia que assolou a humanidade? Ou achou que alguma posição dessa lista pode estar invertida? Deixe um comentário para nós aí embaixo. Se gostaram do vídeo, clica aí no gostei, se inscrevam no canal e não percam os próximos vídeos de Os 5 Mais.